Bom, gente, como prometido, a aula do oitavo ano está aqui. Eu sou o professor Vinícius Gentil, professor de História, e a gente vai falar sobre iluminismo. Mas antes de começar a falar sobre iluminismo, é importante eu frisar, deixar bem sublinhado para vocês que esse formato, esses pequenos vídeos, né, pequenos comentários sobre o tema, ele não substitui nunca uma aula. Né? Mas como a gente está em quarentena, como a gente quer continuar trocando, ocupando muitos jovens que estão em casa, que pedem. Na nossa escola, por exemplo, os alunos pediram para formar um grupo, para a gente continuar trocando, passando algumas questões, uns desafios, umas brincadeiras, e eu postando algumas aulas. Então é importante frisar isso, porque isso não substitui nunca o dia a dia do professor, tá? As nossas aulas. Mas voltando para cá, vamos começar com o iluminismo. Bom, para a gente falar do iluminismo, eu até já cheguei a falar disso no oitavo ano, é importante a gente falar um pouquinho de como é que era a Europa nos séculos XVI, XVII, até no século XVIII. Né? De forma geral, querendo generalizar um pouco para você entender, a Europa era absolutista, né? As monarquias eram todas absolutistas e se dividiam dessa forma aqui. O poder muito centralizado na questão do rei, poder absoluto, o rei mandava em absolutamente tudo. Existiam os súditos lá, sem direitos políticos, e o rei com poder que vinha de origem divina, quer dizer, Deus tinha determinado ele ser rei, determinado o destino dele. Se Deus tinha determinado o destino dele, não havia nada para contrariar isso. A economia era mercantilista, quer dizer, tinha uma intervenção da monarquia, tinha restrições ao comércio, existia, na verdade, um controle, um monopólio do comércio pela metrópole, quer dizer, aquele que colonizava. No exemplo aqui, eu vou pegar nosso, por exemplo. Portugal colonizou o Brasil e ele controlava esse comércio, só ele poderia comercializar. Tá? Portugal era uma monarquia absolutista e controlava os preços. E a sociedade, como é que era? Uma sociedade com profunda desigualdade social, em que os privilegiados, a nobreza e o alto clero, não pagavam impostos e os não privilegiados sustentavam isso. Era uma sociedade dita como sociedade estamental, quer dizer, uma sociedade que não tinha mudança. O sujeito nascia camponês, morria camponês, era o destino da natureza de nascimento dele. Esse cenário era conhecido como Antigo Regime, está aqui. Era assim a sociedade, de forma geral. Então surgem os pensadores no século XVII, no século XVIII, lembrando que lá atrás já começava a surgir uma mudança com o renascimento cultural, com a revolução científica, que já davam indícios de mudança nesse cenário. Mas foram alguns filósofos, que eu vou trazer alguns exemplos aqui, que modificaram um pouco a Europa e vai dar início ao chamado iluminismo, que nada mais é, o nome já diz, colocar luz, fazer com que as coisas fiquem às claras, né? Iluminar significa isso, eu colocar alguma coisa para eu poder entender, iluminar a questão. Trago primeiro John Locke. John Locke é um dos pilares do pensamento iluminista, do pensamento liberal. E aqui, dentre outras coisas, eu estou falando que o John Locke chamava atenção para os direitos alienáveis, né? Cada cidadão deveria ter direitos à vida, propriedade privada para ele, era um liberal. E o poder político para ele só era legítimo quando respeitava a vontade popular. Ele insere a questão de que aquele formato da monarquia absolutista não poderia avançar. Tá bom? John Locke é super importante, em inglês. Não é à toa que a gente estudou revoluções inglesas e revolução industrial antes de falar disso. Rousseau, que é importantíssimo, porque ele vai tratar as questões políticas ali. Uma das coisas que o Rousseau defende, que é um filósofo do século XVIII, é que o voto deveria ser universal, quer dizer, deveria ser direito de todos. Ele já começa a mudar, ele introduz uma questão política de participação de todos. Ele já começa a quebrar ali os pilares da monarquia, tá bom? E o Voltaire é interessante porque o Voltaire é o que mais ataca o pensamento religioso da época, e a frase que está aqui dele, o pequeno texto, é legal. Está lá, Deus de todos os seres, de todos os homens e de todos os tempos. Que as pequenas diferenças entre as vestimentas que cobrem nossos fracos corpos, entre nossos costumes ridículos, entre todas as nossas opiniões insensatas, não sejam motivos de perseguição. Bom, Voltaire, se a gente parar para pensar, ele está falando para o tempo atual também. Até hoje temos problemas com religiões, com pensamentos religiosos diferentes. Preconceitos estão latentes hoje na nossa sociedade, quer dizer, eles estão aí a toda hora. A gente aqui no Brasil ainda tem uma dificuldade com as religiões de matriz afro. Por quê? Simplesmente demonizaram essas religiões e o cristianismo os trata com preconceito até hoje. Uma coisa do século XVIII que
do livro Tratado sobre a Tolerância, de Voltaire, que serve para os dias atuais, que é do século XXI. Bom, estruturando isso tudo, Adam Smith vem falar no âmbito da economia. Adam Smith defende o seguinte, que o liberalismo deveria ser priorizar a livre concorrência entre comércios, entre pessoas, né? Isso levaria à queda do preço das mercadorias e estimularia as inovações tecnológicas. Ele estava certo, por um lado. Só o Adam Smith ele não conseguiu ver o destino disso. Como é que terminou essa questão do liberalismo? Terminou com uma desigualdade profunda em que um grupo mantém o poder, mantém o domínio do capital e um outro é explorado por esse capital. Então, na verdade, essa inovação, esse liberalismo absoluto que seria o fundamento da nova sociedade, ele foi até a página 2. Dali para diante deu tudo errado. Bom, e aí a gente tem o esboço do que é o iluminismo. Contrapondo, a gente já vai ver os dois pontos, né, de absolutismo e iluminismo. O iluminismo ele tem como razão, como ideia central a razão. É justamente a ideia de iluminar, de colocar luz sobre questões que antigamente não se colocavam. Então, a premissa do iluminismo, a base de todo pensamento, e o iluminismo é um conjunto de ideias, é a razão. E o governo, como é que se estrutura o poder? Se estrutura o poder? Um governo constitucional, em que as divisões de poderes são estabelecidas, executivo, legislativo, judiciário, como é hoje no Brasil. Montesquieu pensava isso, e o povo teria soberania, soberania popular. O povo decidiria como escolher seus representantes. Tá? Vou deixar a economia por último. A sociedade seria uma sociedade igualitária, igualdade de todos perante a lei, e aqui entra um âmbito interessante que é o âmbito da educação. Olha como a educação é fundamental nesse processo. A educação aqui a ideia da educação seria gratuita, né? Se entra pela primeira vez na ideia de discutir conhecimento para todos. Só tem um ponto nisso, é século XVIII. E essa questão de sociedade igualitária, igualdade perante todos, de todos perante a lei, desculpa, ela também é uma falácia, quer dizer, eles estavam tentando construir uma liberdade para um grupo, né? Um grupo até maior do que era, mas não era uma liberdade tão grande assim para todos, né? A gente depois vai ver isso. E a economia do iluminismo é uma economia liberal, é isso, permitir que o mercado funcione, que o livre comércio funcione, liberdade econômica, livre concorrência e lei da oferta e da procura, quer dizer, o preço vai ser dado de acordo com a procura, com a oferta e com a procura, né? A gente está vendo isso aqui que deu errado quando a gente fala do álcool gel, né? O álcool gel, como ele tem uma procura gigante, uma coisa de necessidade urgente, só que esse tal livre comércio fez o álcool gel disparar para R$100, 2 frascos de 1 litro, coisa que talvez com R$20 você comprasse há 15 dias atrás. Então, mas esse era o pensamento iluminismo do século XVIII, que até hoje se mantém em algumas linhas. Os liberais, por exemplo. Comparando, então a gente tem aqui o mundo monárquico, absolutista, e aqui já as monarquias com pensamento influenciados pelo iluminismo. Tá? Bom, para fechar, eu posso dizer que o iluminismo ele gerou uma série de questões para a gente. Sobretudo a ideia da liberdade de pensamento e expressão, que hoje a gente luta até hoje, não é um dado consolidado. Influenciou diversos movimentos de independência na América e influenciou diversos outros movimentos de luta, né? A Revolução Francesa, independência de toda a América inglesa e América Espanhola. E, na verdade, colocou em questão a ideia de uma sociedade mais justa, mais igual. Isso não é um fato, é uma luta que permanece desde o século XVIII até os dias atuais. Beleza? Então, gente, para fechar a questão, a gente pode finalizar a aula pensando o seguinte: o que foi o iluminismo, então? O iluminismo foi um movimento intelectual, então, que surgiu no século XVIII, na Europa, que defendia o uso da razão. Lembra que eu botei lá no quadrinho? A base do iluminismo é a razão, que é a tal da luz, que é iluminar, é conhecer, contra o antigo regime, contra aquele esquema do absolutismo monárquico, que tinha o rei como origem divina, que a sociedade não mudava, que a economia era controlada, e pregava a maior liberdade econômica e política. Esse movimento promoveu mudanças políticas, econômicas, sociais, baseadas nos ideais da burguesia. Guarda isso, a burguesia vai sair muito fortalecida do iluminismo, é ela que vai tocar esse processo, e a gente vai futuramente conhecer as revoluções burguesas, justamente influenciadas por esse momento aqui, o iluminismo. Nos ideais da burguesia, que eram liberdade, igualdade e fraternidade.
Por fim, o iluminismo tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores burgueses tinham interesses comuns. Essa galera vai se juntar e vai começar vários movimentos na Europa. O iluminismo, então, ele dá o start para uma série de movimentos que vão acontecer logo depois. A gente vai ver a Revolução Francesa, a independência das 13 colônias inglesas e tantos outros movimentos de independência que vão surgir, inclusive movimentos aqui no Brasil. Beleza? Bom, gente, então esse foi o tema iluminismo, tá aí, Perigosos e Perigosas, vejam o vídeo. Essa é uma ideia que surgiu lá na Sexta CREI, na nossa escola também. Compartilhe uma aula. Enquanto a gente está separado, eu estou aqui colocando alguns temas para a gente ficar trocando, tá bom? Beijo grande, saudade de todos, logo logo a gente está de volta.